Olá, Libriano! Seja muito bem-vindo! Você que é de Libra ou você que tem ascendente em Libra. Vamos aqui para sua previsão, trabalhando a data importante, a data que está entrando aí, a data da lunação, que é a lua nova, que ocorre agora dia 14 de julho, pegando exatos 21 graus do signo de Câncer. Vamos entender o que essa lunação vai te contar, até porque vou falar do Mercúrio retrógrado que está sendo o protagonista aqui desse céu, tá? E que tá fazendo uma quadratura com Saturno. Vamos entender o que é isso para você. E eu também vou incluir nesta edição a previsão do que você pode esperar do trânsito de Júpiter no signo de Leão, que iniciou agora nesse mês e vai ficar um ano, vai até julho de 2027, ok? Então vamos entender como tudo isso vai funcionar, mas antes eu quero pedir para que você já curta o canal, que você se inscreva. Nós estamos a partir deste momento, não digo porque a gente já estava fazendo isso antes, tá? A gente vai avaliar as curtidas também para poder levar em consideração o ranking aqui dos signos que são postados aqui no YouTube, tá bom? Então, considerar a curtida é um ganho para vocês, para mim também, obviamente, mas no sentido de que vocês, mesmo que não tenham uma visualização expressiva, vamos supor, né? Mas tem muita curtida, então a gente vai também considerar, tá? Então esse ranking também vale as curtidas. Então só curta o canal. Se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Então vamos aqui para sua previsão, tá? Ah, eu fiquei um pouquinho afastada, eu tive aí umas questões pessoais para resolver, nada sério, mas já retomando aqui com força total, ok? Então vamos lá. Libra. Esta lua nova, ela está mexendo com suas metas, tá? Tá falando sobre carreira profissional, tá falando sobre responsabilidades, compromissos que você vai ter que assumir ou que você vai ter que avaliar se vale a pena assumir, tá? Isso porque nós temos ali o planeta Mercúrio retrógrado e a retrogradação é um pouco diferente do que a gente vê no senso comum. No senso comum, Mercúrio retrógrado é visto como algo muito ruim, né? Não. Tudo para astrologia é muito relativo, tá? O Mercúrio, ele é um reajuste, tá? Então, você tá aqui numa oportunidade de reavaliar as suas prioridades, ou de que maneira que você deseja daqui para frente se comprometer com a tua carreira, com a tua reputação, com a tua imagem pública, se você tem aqui um cargo de liderança, se você é chefe de algum departamento, se você é dono de uma empresa, então aqui tá mexendo muito com a sua gestão, tá? Você não tem um cargo, mas você tem um chefe, então aqui tá falando muito da tua relação com o teu chefe, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou falar porque na tua previsão tem uma pessoa que talvez está sendo difícil para você lidar com esta pessoa, ou pode ser que esta pessoa que está passando por alguma dificuldade aí e você talvez seja alguém que está até ajudando, apoiando, avaliando, trocando, interagindo. Cada caso é um caso, mas eu já vou falar sobre essa pessoa, tá? O que eu quero que você entenda deste céu é que é um céu que está falando sobre a oportunidade de você avaliar a sua conduta profissional, tá? Então, se você tem um cargo, então aqui tá avaliando a tua gestão nesse cargo. Se você não tem, vai colocar muito em voga a sua relação com hierarquias, com chefes, figuras de autoridade, que eu já vou chegar nesse ponto aí que tem algo a ser dito muito importante. Agora, aqui também eu acho que vale muito a pena deixar claro que você está no momento também de rever o futuro, rever o que você imagina sobre a tua vida,
qual é o tipo de planejamento que você quer ter daqui para frente, né? Quais são suas prioridades, o que vale a pena assumir, o que não vale. Fala muito sobre a maturidade para você se relacionar com pessoas, se colocar no lugar do outro para poder entender como que o outro pensa. Isso já é uma coisa bem típica do libriano, porque o libriano, ele por natureza, ele é uma pessoa que ele tem essa facilidade, né? E até de alguma forma faz parte da tarefa do libriano, que é se colocar no lugar do outro, tá? Só que todo potencial é também o nosso calcanhar de Aquiles. Então, da mesma forma que se colocar no lugar do outro é um ponto forte do libriano e muito bom, pode se tornar também uma situação que pode te arrastar para baixo e te colocar em situações de dificuldade. Então, o libriano, ele tem que desenvolver o senso de justiça, né? Ele é o signo da justiça, por isso que ele é expresso pela balança, como o equilíbrio das partes, né? Então, todo libriano que vibra no positivo, ele tá aqui avaliando as partes, ele não olha só para ele olha para ele e para o outro. Inclusive, ele tem tendência a olhar mais para o outro do que para si mesmo, mas a ideia é que o libriano encontre o equilíbrio dos pratos dessa balança, tudo bem? Dito isso, então vamos agora falar sobre uma pessoa aqui, tá? Tem uma pessoa, para alguns isso aqui pode ser um chefe, para alguns isso pode ser uma mãe, um pai, porque o mesmo local de pai e mãe são locais de chefe, a mesma hierarquia, a mesma frequência, tá? Ou aqui pode ser qualquer relação, tá? Pode inclusive para alguns ser até um relacionamento amoroso. Para outros, isso aqui pode ser uma relação comercial, um contrato, um acordo, uma negociação, ok? O que eu quero, libriano, que você entenda é que aqui, como o Mercúrio está retrógrado e ele está conversando com Saturno, uma conversa conflituosa, desafiadora, você tá, o céu meio que pede para, na verdade o céu está segurando essa pessoa, não está nem segurando você. Essa pessoa aqui, ela tá passando por algum tipo de dificuldade, tá? Quem é essa pessoa? Somente você vai poder identificar, tá? Quando vocês estão comigo no meu consultório, em atendimento, a gente consegue sim rapidamente avaliar quem é essa pessoa. A gente vai trocando com figurinha, vai conversando e a gente chega a uma conclusão. Porém, aqui, como é uma previsão abrangente, né? Porque aqui eu tô conversando com todos os librianos, você tem que avaliar o que é para você, tá? Mas aqui com certeza é um relacionamento, mas ele pode ser amoroso, ele pode ser comercial, ele pode ser de amizade, ele pode ser familiar, tá? Esta pessoa, ela tá sendo exigida pelo universo. O universo tá falando, peraí, você precisa repensar aí sobre suas atitudes. Alguém está sendo refreado pelo universo aqui, tá? Em contrapartida, para você, essa experiência, ela é você ter que olhar para o outro e ter que entender o porquê que essa pessoa está ali no teu caminho. O que você tem que aprender com essa pessoa, quais são os limites que você tem que impor nesta relação. É como se aqui, de alguma forma, essa relação está fazendo você evoluir, mas quem está sendo cobrado é o outro, tá? Existe uma cobrança aqui. Agora, obviamente, pode ser que em algumas exceções, pode ser que esta pessoa esteja te cobrando de algo. Pode ser, para algumas exceções, que esta pessoa esteja te cobrando de algo, tá bom? O fato é que aqui você vai ter que avaliar muito bem essa relação, principalmente se essa relação envolve um chefe, um cargo de liderança, é como se aqui você tivesse que reajustar a sua gestão, tá? Ok, tem mais coisas aqui acontecendo, porque a Vênus aqui no gráfico,
ela está fazendo uma quadratura com Marte. Então, dá a entender realmente que você está numa fase em que você está rompendo com algum tipo de relacionamento, tá? Aqui é como se você estivesse cortando uma relação, deixando muito claro os seus limites. E esse processo, ele é um processo de grande amadurecimento emocional e psicológico que você vem atravessando aí nos últimos tempos, tá? Então, lembra que nós estamos aqui, né, já caminhando para um eclipse, tem muita água para rolar nessa ponte, né? Então, tem coisas aí para acontecer, mas o que a gente tem nesse céu é que você corta uma pessoa porque hoje você tem mais clareza, compreensão, entendimento, lucidez, sabedoria para poder entender que essa relação ela já não funciona para você, talvez porque vocês têm uma maneira diferente de ver a vida, ou porque vocês possuem filosofias diferentes, o modo de encarar a vida é muito diferente. Então, aqui você tem, você está amadurecendo tudo isso. Pode ser que você, inclusive, sinta uma necessidade de introspecção, tá? Porque a tua Vênus, ela tá numa região que é uma região que ela quer ficar um pouco quieta, sozinha, para avaliar, para meditar. Outra coisa, se você tiver que mexer com algum dinheiro, com algum recurso material, esse céu ele tá te auxiliando, tá? E para falar mais sobre esse dinheiro, eu quero contar para você o seguinte. Vamos falar de Júpiter. Eu vou primeiro explicar para vocês o que vocês podem esperar do trânsito de Júpiter no signo de Leão, que vai levar um ano, tá? Então eu vou fazer uma previsão um pouco abrangente dentro dessa previsão, tá? Porque para mim fica mais fácil assim. E depois eu vou te explicar como é que ele tá agora nesse mês. Porque Júpiter ele tá fazendo alguns aspectos aqui meio tenso aqui, tá? Então, mas vamos lá. Júpiter no signo de Leão vai durar um ano. Júpiter ele é o benfeitor, ele é o que traz crescimento, ele é o que traz prosperidade, ele é que joga luz na área que ele transita, então faz com que a gente consiga enxergar literalmente como que aquela casa deve ser desenvolvida, aquele setor deve ser mexido. Por outro lado, o planeta Júpiter, no negativo, ele é negligente, ele é exagerado, ele é um planeta que a gente pode errar pelo excesso, a gente pode errar pelo excesso de autoconfiança, então a gente também tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse trânsito, tá? E aproveitar que ele tá ali até para você entender como que você pode fazer aquele setor se desenvolver, né, da melhor maneira possível. E o Júpiter ali, ele tá mexendo com os seus projetos. Então, agora, Libra, que é o momento para você tirar os projetos da gaveta. Eu tenho um projeto que eu quero, sei lá, dar curso, eu quero viajar mais, eu quero me desenvolver dentro da minha área profissional, porque esse local ele envolve pessoas, então a gente fala de setores, departamentos, situações muito específicas que envolvem um grupo de pessoas, não é um projeto que você está solitário nesse projeto. Por exemplo, se eu estou dentro de uma área, mas dentro dessa área eu preciso me desenvolver para trabalhar com outra pessoa que está nessa área, ou é um diretor, é um coordenador, então meu diretor espera que eu cresça, então eu vou fazer um treinamento, então eu estou ajudando a equipe crescer, a equipe evoluir. Então a gente entenda o seguinte, que aqui o Júpiter, ele é um trânsito que ele quer que você cresça, mas ele é um crescimento em grupo. Esse grupo pode ser um grupo de 3, tá? Porque 2 são dupla, né? Parceria, aqui é a partir de 3. Pode ser de 3 para cima. Então é como se você tivesse aqui a oportunidade de desenvolver projetos grandiosos,
tá? Seja com muitas pessoas, seja no mínimo 3 pessoas. Então é um momento de colocar esses projetos em andamento, é um momento que o Júpiter está iluminando essa área da tua vida para que você cresça, para que você progrida, para que você faça valer com que esse projeto, com que essa área, esse departamento, essa ideia, ela de alguma forma floresça, tá bom? Isso também vai ajudar muito em relação às suas amizades. Então aqui é um período para fazer amigos, abre teu campo social, tá? Então é um trânsito muito interessante aqui para você, tá? Agora, no negativo seria os desperdícios, né? Você desperdiçar oportunidade, aparecer coisas e você não conseguir ir, ou dar para trás, fazer corpo mole, né? Então, infelizmente, para a gente poder aproveitar todas as oportunidades de Júpiter, a gente tem que estar muito entregue, tá? E acreditar no universo e fazer a coisa virar e fazer a coisa realmente valer a pena. É isso que é Júpiter, tudo bem? Então, aproveite esse trânsito, acredite no impossível, mas faça a sua parte. E aí os seus projetos vão dar muito certo, tá? Se você for aquele libriano que fala, isso não é pra mim, eu não quero, não é o momento, você vai perder oportunidades aqui. Então, por isso que o nosso mapa, ele é um autodesenvolvimento, tá? Se você quer viajar para fora, se você quer ter contato com pessoas de outra cultura, o Júpiter também favorece muito isso, ok? Mas vamos lá, o que o Júpiter está trazendo aqui? Ele está falando que talvez... nós temos um T-square, né, com ele e Plutão, dizendo que para você desenvolva um projeto aqui, talvez você precise de dinheiro. Talvez você fale assim, nossa, para eu desenvolver esse projeto eu precisaria ter mais dinheiro, eu precisaria ter mais algum tipo de recurso para dar certo, tá? E aí, pessoal, o Júpiter com Plutão, realmente o ideal seria, né, você ter esse dinheiro. Porém, o céu está contando que você pode fazer do limão uma limonada, né? Eu gostaria de fazer tal projeto com mais tempo, ou com mais dinheiro, ou de uma forma XY. Como que eu posso explicar isso? Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem besta, tá? Mas só para vocês poderem entender a ideia do que está ocorrendo aqui no céu. Vamos imaginar que você queria fazer uma viagem internacional e você queria, sei lá, ir para Machu Picchu. Aí, só que você não tem dinheiro para ir para Machu Picchu, não tem, né? Então você vai para Campos do Jordão. Nada contra Campos do Jordão, tá bom? Isso eu tô falando para quem mora aqui no Brasil, para entender a realidade, tá? Então, já que não dá para fazer aquela coisa grandiosa que você gostaria, você poderia fazer de um jeito mais simples, mas fazer, né? Aqui, se você ficar pensando muito, elaborar muito um projeto, pode ser que esse projeto não dê certo, seja um desperdício. Então aqui é como se você tivesse que meio que fazer umas loucuras e criar uns movimentos mais palpáveis, né? Porque o Júpiter, gente, ele é grandioso, ele só quer fazer coisa de grandiosa, coisa que, né? E às vezes as coisas não são como a gente gostaria, mas elas vão acontecer de alguma forma, se você estiver aberto, se você estiver disponível a isso, tá? Então é um trânsito que está falando sobre você pensar sobre isso. Pense sobre isso. Existe aqui uma tensão, tá? Essa tensão talvez é um pouco sobre a soberba, a arrogância, ou querer que as coisas aconteçam de um jeito, mas elas vão acontecer de outro, mas vai ser bom da mesma forma, né? Seria assim, você aprender a estar aberto, a fluir com o que a vida traz para você, sem tentar controlar nada, né? Aí as coisas vão ser muito mais favoráveis aí para você, tá bom? Esse trânsito, ele pode também estar falando de que você pode estar no grupo errado,
ou tá desenvolvendo um projeto com pessoas erradas, com pessoas que não vale a pena, com situações que você tem que parar para analisar. Cuidado a quem você dá ouvido. É um período que você precisa filtrar, você precisa estar muito centrado, muito focado naquilo que você quer, para que um projeto de fato aconteça e aí você tenha um resultado interessante deste projeto, tá bom? E aí nós temos uma questão importante, porque aqui, Libra, você está no momento de ressignificar as relações. Então, não me surpreenderia que pessoas do passado pode de alguma forma voltar na tua vida para você conduzir uma ideia ou conduzir um projeto que lá atrás você não conseguiu, mas agora você vai fazer isso acontecer. Mas talvez agora com pessoas que tem um jeito mais parecido com o seu. Isso também vale para relacionamento. Então, de repente, pessoas estão sendo retiradas da tua vida e outras estão entrando na sua vida com uma pegada bem diferente, uma pegada mais leve, mais curativa, uma pegada de pessoas que estão conectadas com uma visão mais espiritual, uma visão mais leve, uma visão mais amorosa, sem cobrança, porque aqui, se você tá dentro de uma relação em que há muita cobrança, em que há muita rigidez, isso não vai rolar para você. Então aqui fala que você tem que se preocupar menos com isso, você tem que retirar da tua vida esse tipo de relação para que você se conecte com pessoas que vão estar mais leves, que vão fluir mais com aquilo que é importante para você, com aquilo que é uma prioridade para você, até porque você está numa fase de muita cura e de muito crescimento. Aqui é como se fosse o exercício de perdoar o próximo, o exercício de ressignificar a vida, virar a página e seguir, porque tem muita coisa boa para acontecer aqui na tua vida, tá? Só que a falta de determinação, de perseverança, ou uma visão unilateral sobre os processos e os resultados que você almeja alcançar, e até mesmo relações muito conflituosas, muito rígidas, elas podem sim prejudicar um pouco o teu desenvolvimento, tá? Então, o céu te traz todas essas informações e agora cabe só você analisar como que você quer conduzir, tá bom? Então, essa é a previsão. Só quero falar uma coisa para vocês, aqui é uma coisa para quem tem filhos, tá? Atenção com amizades ou a escola que o seu filho tá, as amizades, no sentido de que não é que tá perigoso, mas assim, talvez é importante vocês orientarem seus filhos em relação ao que é ético, ao que é certo e errado, passar alguns valores importantes para que eles consigam entender algumas coisas. Aqui pode ser filhos que estão com algum problema na escola, ou com algum problema com professores, problema com a coordenação, a instituição, tá? Ou assim, uma dificuldade do filho cumprir regras. E aí cada caso é um caso, mas aqui tá pedindo para que você converse com teu filho e possa orientá-lo a atravessar algum processo aqui que para ele talvez está sendo um desafio, tá bom? Então é isso, um grande beijo, muita luz e até mais.